Olá, estudantes do quarto ano e Acelera, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, eu espero que estejam seguros. Hoje é mais um dia que não tem aula presencial, mas estamos aqui juntinho, né? Eu e vocês e os demais que estão assistindo. Então, vamos para mais uma aula. Hoje é interdisciplinar, língua portuguesa e geografia, e eu espero que vocês já estejam aí esperando a aula, prontinho. Vou lembrar sempre da importância de ter sempre seu caderninho por perto para fazer alguma anotação, porque todo o conteúdo que a gente trabalha aqui, a sua professora do presencial também vai trabalhar em determinado momento. Então, você que faz suas anotações, que presta atenção nas atividades que são postadas aqui, que presta atenção nas aulas, com certeza você vai se sair muito melhor. Então faz isso todas as vezes que você for começar a nossa aula, senta, pega um caderno, faz as suas anotações, tá certo? Então é isso. O tema da nossa aula de hoje é do consumismo ao consumo sustentável. E é uma aula continuação daquela que nós tivemos na semana passada de geografia. A gente falava sobre esse tema do consumismo e hoje a gente vai dar uma continuidade a esse tema. Vamos continuar falando sobre ele, tá? Mas para a gente iniciar a nossa aula, eu não poderia deixar de falar sobre a nossa rotina, nossos recados diários, né? Que são aqueles lembretes dizendo a você o horário da nossa aula, 7h30 da manhã, na TV Nova, né? Quem assiste pela TV, é TV Nova Nordeste, canal 22.3. Se você conhece alguém que ainda não assiste às aulas, divulga aí para as pessoas que você conhece qual é o canal. Quer assistir pela TV? TV Nova Nordeste, canal 22.3. Quer assistir pelo aplicativo? Está no seu tablet ou pelo smartphone? Então, baixa o aplicativo do Educa Recife. É só baixar o aplicativo e assistir a aula por lá. Se você está com o tablet da prefeitura, que já recebeu na sua escola, já vem com este aplicativo. Então, você nem precisa baixar, é só acessar. Se você não está, baixa o aplicativo e assiste a aula por lá. Aproveita que o QR Code acabou de aparecer aí na tua tela e se você ainda não tem, é só apontar a câmera para o QR Code, baixar o aplicativo e assistir a aula por lá. Eu sempre falo que a aula pelo aplicativo é mais interessante. Por quê? Porque lhe dá a oportunidade de interagir conosco no chat. Não é que você assistindo pela TV, você não vai gostar da aula. Só não vai poder, assim, conversar com a gente e responder aos desafios ao vivo, né? Então, pelo aplicativo, você tem essa possibilidade. Caso você não consiga pela TV nem pelo aplicativo, você pode, e já sabe, assistir a aula pelo YouTube. Inclusive, tem bastante gente assistindo a aula pelo YouTube e até pessoas que já passaram por lá, deixaram o nome da escola, deixaram seu nome, como, por exemplo, a aluna Sara, que é da escola Jardim Uchoa. A professora dela é Sheila e eu estou mandando um abraço para a escola por inteiro, para a Sheila e para você, Sara, que assistiu a aula e fez lá as atividades que eu já passei e dei uma olhadinha. Além disso, também alguém da escola Luiz Lua Gonzaga, não deixou o nome, mas eu estou mandando um abraço para todos. E para Joana, da Escola Municipal General São Martim, assim também como da Escola Zumbi dos Palmares, a aluna Tayane e Yasmin. Então, continue passando lá pelo YouTube, assistindo às aulas, assistam todas, revise, coloque o nome da sua escola, o nome da sua professora, seu nome, e eu vou passar por aqui e falar o nome de todos vocês, mandando um abraço para todos. Estou gostando muito disso, viu? Então não deixem de fazer, tá certo? Enfim, vocês já sabem que todos os dias aqui, né, além dos recadinhos diários, nós também temos a companhia de algumas pessoas que nos ajudam a tornar essas aulas mais dinâmicas, mais acessível. Então, como sempre, né, tem alguém aqui conversando com vocês, interagindo no chat, que eu espero que vocês também já estejam aí, aguardando. Mas hoje a professora Márcia, infelizmente, não conseguiu chegar. Então, vocês vão ver novamente uma pessoa que já esteve por aqui pelo chat e que toda manhã dá bom dia para vocês. Não é isso, professora Luciana? Bom dia, crianças. Bom dia, queridos estudantes. Como vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Estou aqui acompanhando a professora Mauricéia. Já temos a Maria, o Caio, a Ana,
Todos dando bem-vindo, bom dia e até perguntando pelo Carijó já, viu? Já estou sentindo saudade deles aqui. Sabe por quê, professora Luciana? Porque ontem Carijó dormiu demais. Eu acho que estava muita chuva no seu caminho e ele não veio, ele não apareceu, ele não cantou. Aí, olha, como ele tem assim um compromisso aqui, sentiu a falta dele, foi isso. Pois é, tá vendo? E a gente achando que ninguém tinha nem percebido que Carijó ontem não veio. Olha ele aí. Olha como ele fica feliz, é só falar nele que ele aparece, ele se amostra. Pois é. E aí, Carijó, vamos embora? Vamos continuar, Carijó. Olha só. Além da professora Luciana, que está aí no chat interagindo com vocês, também temos a Késia, né, a nossa intérprete de Libras, que está aqui, tornando essa aula mais acessível, traduzindo a aula para a língua brasileira de sinais. E temos também, claro, a nossa produção, que fica ali nos bastidores, só tornando tudo agradável para que a aula saia legal para vocês. Então, é isso, gente. Obrigada a todos. Obrigada a vocês que estão aí participando da aula. E eu espero que vocês estejam aguardando e estejam bem. Vamos começar? Vamos lá. Como eu já disse a vocês, o nosso tema é sobre consumismo, né? Então, nós iremos estudar hoje leitura e compreensão textual, porque é nosso foco e a gente está sempre falando de leitura e compreendendo, porque não adianta só ler, você tem que compreender o que está lendo. Vamos falar sobre consumismo e sobre consumo sustentável. Qual é a diferença disso daí? Será que consumir é o mesmo que consumismo? Qual é a diferença e como isso interfere em nossas vidas? É o nosso tema de hoje, tá certo? E é disso que nós vamos falar, do consumismo ao consumo sustentável. E nós vamos iniciar com uma pergunta assim bem interessante. Olha só, por quê? É para vocês, hein, que estão aí no chat. Podem falar e quando responderem a professora Luciana, viu, pode me interromper e dar aí as respostas que foram colocadas. Por que alguém compra algo que não precisa? Por que será, hein, gente, que as pessoas saem comprando assim algo que não precisa? Será que vocês imaginam isso? Por que é que alguém compra algo que não precisa? Isso acontece com vocês? Isso acontece com alguém que vocês conhecem? Será que a gente deve sair comprando tudo que a gente vê pela frente, mesmo se a gente não está precisando? É uma pergunta para vocês refletirem e colocarem aí a resposta para mim no chat. Certo? Então, hoje, claro, teremos leitura, né? Eu falei para vocês. E a gente vai ter a leitura de um livro, lá da Árvore de Livro. É uma história baseada em uma fábula. Eu falei de fábula ontem, lembra? Inclusive, eu pedi para vocês entrarem na Árvore do Livro e ler fábulas. Será que vocês fizeram isso? Será que vocês leram? Eu espero que sim. E quem leu, fala aí no chat e diz qual foi o livro que leu, qual foi a fábula que conseguiu encontrar. Ó, já duas coisas que eu estou pedindo aí no chat e eu espero que vocês vão aí respondendo, tá? Então, o livro de hoje, ele é baseado em uma fábula muito conhecida, que vocês conhecem bastante. Inclusive, nós falamos sobre ela ontem, tá? Não foi a fábula que eu li, não. Foi uma fábula que a gente citou aí no meio da nossa conversa. E esse livro de hoje, ele vai se basear nessa fábula, mas com uma versão diferente. Vocês vão gostar da história. E vão aí acompanhando, porque eu quero ver se vocês vão conseguir compreender depois a pergunta que eu vou fazer sobre o texto. Tá certo? Professora Luciana, eu já falei tanto e eu quero saber se tem respostas aí no chat sobre as perguntas que eu fiz. Até o momento, Yasmin levantou a mãozinha, né? Botou um emoji com a mãozinha levantada. Eu acho que ela quer dizer alguma coisa, eu estou aguardando ela responder aqui. Professora Tereza também deu bom dia, Edson já apareceu, além de Yasmin, Ana, Caio e Maria, como eu já havia mencionado, que eles já estão por aqui. Então, acredito que eles estão ligadinhos na aula e que logo mais a gente vai ter respostas por aqui.
Ah, coisa boa, muito bem. Estou aguardando, enquanto isso, a gente vai fazer a nossa leitura. Como eu já disse, é um livro baseado em outra fábula. Eu não vou falar qual é a fábula, mas vocês vão descobrir rapidinho. É só eu começar a fazer a leitura. O livro de hoje é Crise Financeira na Floresta. É a minha dica de leitura para vocês, hein? Crise financeira na floresta. Olha só, tem tudo a ver com consumo e com consumismo, né? O que será que causou essa crise financeira na floresta? Vamos descobrir? Vamos lá. Então vamos começar a nossa leitura do dia, tá? Este livro, A Crise Financeira na Floresta, ele foi escrito por Ana Paula Rosmos e ilustrado por Cláudio Martins. Inclusive as ilustrações de Cláudio Martins são maravilhosas. Prestem atenção quando estiver passando que vocês vão gostar, tá? E o nome do livro, como eu já falei, é Crise Financeira na Floresta. O que será que aconteceu, hein, com essa crise financeira? Olha só, a famosa e conhecida fábula A Cigarra e a Formiga já deu o que falar. A formiga trabalhava no verão, juntando suas folhinhas, enquanto a cigarra pedia fiado no frio da estação. A cigarra tomara tanto emprestado de Dona Formiga que já devia até as calças. Isto é, devia mesmo, era a sua viola, né? A cigarra não tinha calça, ela tinha uma viola e ela vivia oferecendo essa viola. A conversa era sempre a mesma. Dona Formiga, fique tranquila. Se um dia eu não lhe pagar folha por folha do que devo, tem minha viola como garantia. Mas a formiga, que também juntava para comer, tinha que se esforçar em dobro e passava aperto em seu formigueiro por ter emprestado a cigarra preguiçosa. E assim as duas iam para o buraco. A que não trabalhava nem juntava e a que emprestava errado e se esforçava em dobro. A pobreza daquela situação ficou conhecida em toda a floresta. Mas a cigarra enganou muita gente, aliás, muito bicho. Ela devia mais à formiga, mas também tinha fiado com a borboleta, com a minhoca e até com o bicho preguiça. E repetia o velho discurso. Seu tatu, não fique jururu, dou minha palavra de animal, pago folha por folha os juros, etc e tal. Mas para o senhor ficar tranquilo e não achar que foi uma fria, vamos fazer algo em sigilo, dou minha viola como garantia. Mas naquela floresta, nem todos caíam nessa conversa. Seu macaco era esperto e muito observador. Essa cigarra vive cantando, não a vejo trabalhando. Por isso sempre digo, se você não quer problema e tampouco de sabor, siga sempre o velho lema, não empreste a mal pagador. Seu macaco tinha um banco. Todos os bichos da floresta levavam as folhas que juntavam para guardar lá. Suas regras eram muito claras. Se deixar sua folha guardada comigo por uma estação, pago uma folha a mais, por isso, em retribuição. A bicharada ficava contente, levava uma folha e saía com duas ao fim da estação. Era o que ele chamava de juros. Entretanto, a regra mudava para quem pedia emprestado. Empreste uma folha, este é meu serviço, mas ao final da estação, recebo uma folha e meia a mais por isso. Os juros eram mais altos. Pegavam uma folha, mas devolviam 2 folhas e meia no fim do período. Olha só aí o macaco, olha, com um banco cheio de folhas. Ele era muito, muito esperto. No entanto, para pegar emprestado não era simples não. Tinha que ser avaliado por seu macaco. Com meus clientes sou franco. Para não virem com graça, só empresto folhas em meu banco para quem tem bom nome na praça. Era o caso da borboleta, que era muito vaidosa. Gastava sempre mais do que podia para estar na moda. A borboleta era muito trabalhadora, mas não resistia aos lançamentos do verão. Nossa, que lindo este colar! A minha filha vai amar, enfeitado com coquinhos e jasmim. Levo 2, um para minha filha e outro para mim. E Dona Borboleta, que mal havia pago o que devia, ia novamente pegar emprestado no banco. E aí, sua vida era assim, tinha que trabalhar duro para pagar todo mês as dívidas que fazia. E como gastava mais do que devia, estava sempre devendo. Era verdade que andava, aliás, voava, elegante, todo dia.
mas também muito nervosa com sua situação. Sofria de enxaqueca. Respeitado mesmo era o João de Barro. Comentava seu macaco. Tem bicho que não tem futuro, vai estar sempre em apuro. Veja a cigarra que é preguiçosa e a borboleta, como é vaidosa. Admiro mesmo, é o seu João, aquele pássaro é um avião. Seu João de Barro era construtor. Em troca das folhas que recebia, construía casas para seus clientes. Cada casa tinha um preço. A mais barata custava 20 folhas, como forma de pagamento. O cliente pagava 10 folhas de entrada ao fazer a encomenda da casa. E mais 10 quando a casa estivesse pronta, ao receber as chaves. Na verdade, para construir esse tipo de casa, ele precisava de 15 folhas. As outras 5 eram seu lucro, o resultado do seu trabalho. Das 5 folhas que ganhava, pelo menos uma, seu João colocava ao banco para render juros. Olha só como era sabido esse João de Barro. Mas vocês perceberam que o tema da nossa aula hoje é consumismo e consumo sustentável. E neste livro aí vai passando vários tipos de personagens com várias características. Por exemplo, a cigarra, gente, a cigarra não trabalhava, só cantava. A formiga, trabalhadora lá, ia sempre trabalhando, mas como emprestava muito para a cigarra, estava trabalhando demais e não conseguia lucrar nada com isso. Vivia sempre em dificuldades. A borboleta, vaidosa demais, vivia comprando sem necessidade. Comprava o tempo todo, vocês perceberam, né? Era coisas da moda, andava elegante, andava vaidosa, mas sempre com dificuldades financeiras. O macaco, dono do banco, aproveitava-se, né, da necessidade das pessoas e guardava o dinheiro, mas também emprestava. Só que ele não emprestava feito a formiga, não. Ele emprestava a juros. E o João de Barro, gente? O João de Barro era construtor, macaco, admirava demais, porque ele, além de ganhar o dinheiro dele construindo casas, ele ainda poupava lá no banco do macaco. Então, vocês viram? Quantas personagens, quantas características de cada uma diferente, mas o tempo todo falando o quê? De compra, de venda, de consumo. Então, esse é o tema de hoje e esse livro é para levar vocês a entenderem um pouquinho dessa questão. Não só do consumo, do gasto, né, da compra, mas também da questão financeira. Como é importante a gente economizar para poder ter sempre, né, o nosso provimento. Então, eu não li o livro todo, deu para perceber, porque existe ainda muita coisa nesse livro para saber. Olha, isso deu uma confusão no final, gente, vocês não sabem. Imagina a cigarra pedindo emprestado e sempre oferecendo uma coisa como garantia. Ela só tinha uma. Como é que ela oferecia a todo mundo? E aí, no final, tiveram que levar essa confusão toda para alguém resolver. Alguém que tinha autoridade na floresta. Vocês imaginam quem era? E como será que ele conseguiu resolver essa situação? Vocês só vão saber se entrarem na árvore do livro e terminarem a história, gente. Então, ó, quando a aula terminar, vocês acessem a árvore e vão ler a história para saber o final, tá certo? Professora Luciana, o que é que você achou dessa história? Eu já estou muito curiosa também para ler o final e saber que confusão foi essa que deu, né? Mas aqui no chat, eu acho que as crianças já entenderam bem a sua aula, professora. Porque quando foi perguntado por que as pessoas compram coisas que não precisam, a Ana respondeu que era por causa do consumismo. Então, já estou percebendo aí que eles estão atentos, prestando bastante atenção em todas as informações e já conseguiram identificar o problema. Isso. O consumismo, ele leva a gente a comprar coisas que a gente não precisa, não é verdade? É isso aí, professora. E que bom que você gostou da história. Vá mesmo, acesse a árvore, termine essa história, porque, inclusive, além de tudo, essa história nos ensina alguma coisa sobre financeiro, o que não devemos fazer com o nosso dinheiro e o que devemos fazer também. Então, olha, aproveita a professora Luciana, acessa a árvore, termina a história e depois me conta se gostou. E vocês também, hein, estudantes, professores, acessem a árvore, leiam o livro, porque essa história é bem interessante. E também pode contar lá no YouTube se gostaram ou não dessa história.
tá? Mas vamos seguir, porque eu tenho perguntinhas sobre o livro, né? A gente sempre está aí conversando sobre os textos que eu trago. E esse não poderia ser diferente, tá? Primeira pergunta que eu quero saber é o seguinte. Vocês perceberam, e eu falei no início, que essa história era baseada em uma fábula muito conhecida. Inclusive, é falada logo no início. Gente, qual é o nome da fábula que essa história se baseia? Será que vocês lembram? No início já da história, a autora já coloca lá. Ela já fala da fábula. E eu também falei. E ontem também nós falamos. Então, qual é o nome desta fábula? Qual é o nome, professora? Será que eles já disseram? Estou aqui atenta no chat. Yasmin colocou umas carinhas felizes. Eu acho que ela gostou muito da história. Ana e Yasmin também estão participando aqui no chat, mas o nome ainda não colocaram. Mas eu sei. Então, professora, vou fazer o seguinte, eu vou seguir aí com a aula, né, por conta do nosso tempo, mas se chegar a resposta, pode me falar, combinado? Combinado. Então, vamos lá. Olha, gente, eu vou colocar o nome, né? Vocês vão dizer aí para a professora Luciana, mas vai ficar fácil demais depois disso. Olha só. Assim não vale. O nome da fábula é A Cigarra e a Formiga. E vocês estão vendo aí na ilustração a pobre da formiga, ó, trabalhando, enquanto a cigarra estava lá, cantando o tempo todo no verão. Quando chegou no inverno, olha aí o que foi que aconteceu. Pedindo emprestado, né? E aí, a pergunta seguinte é, o que a cigarra prometia em troca das folhas que ela pedia emprestado? Ela prometia a viola dela, né? E dava essa viola como garantia. Olha só que cigarra esperta. No final da história, ela não se deu muito bem. Então, mas a nossa aula vai falar sobre consumo, consumismo, consumo consciente. E a gente vai começar falando sobre o consumo consciente. O que será isso, hein? Consumo consciente. Olha, hoje eu estou jogando um monte de perguntas para vocês no chat e eu estou achando vocês caladinhos demais. Então, parem de colocar emoji e respondam, meninos, que eu estou aguardando a resposta, tá? Olha só. Consumo consciente envolve a busca por produtos e serviços ecologicamente corretos, a economia de recursos, a utilização dos bens até o fim de sua vida útil e a reciclagem dos materiais. Então, o consumo consciente é isso. A gente precisa ver todos esses detalhes para poder não estar gastando aí os nossos recursos desenfreadamente. Mas consumismo é justamente o contrário disso aí. Consumismo seria o consumo excessivo, ou seja, a compra de serviços ou produtos de modo exagerado, sem precisar, sem necessitar. Como quem era que fazia isso no livro? A borboleta, não é, gente? Ela saía comprando só na moda. Então, olha, consumo. Este termo está associado ao ato de consumir. E todo ser humano precisa consumir. É necessário a todo ser humano. Já o consumismo, ele remete ao consumo excessivo e alienado, ou seja, é o ato de comprar deliberadamente diversas coisas, das quais geralmente a gente nem necessita, e sai lá acumulando, mas que nem olha, nem necessita. Então, isso é consumismo, tá? E essa questão do consumismo, da compra, ela está muito ligada a esse fenômeno chamado globalização. Por quê? Será que vocês lembram o que é globalização? Vocês já estudaram sobre isso aí na escola? Olha só, globalização. O que será? Globalização é um processo de integração social, econômica e cultural entre as diferentes regiões do planeta. Vocês estão vendo aí o planeta Terra e todos eles pensando na mesma situação, as moedas, né, podendo serem trocadas e as compras sendo oferecidas para todo mundo desse planeta. Então, esse fenômeno é o fenômeno da globalização. A globalização, ela levou a um aumento no consumo de produtos, o que impactou o ciclo ecológico. Por quê? Porque foram mais ofertas sendo oferecidas para todos os cantos do nosso planeta. E aí, isso demandou o quê? Mais consumo, né? O aumento do consumo também leva a um aumento na produção de bens e sobrecarrega o meio ambiente. A gente está vendo aí na nossa imagem, né, o planeta Terra pedindo socorro, porque os animais, a devastação. Então,
corte de árvores para fazer papéis e tudo isso aumentou o consumo, aumenta a demanda e aumenta a exploração dos recursos. E é por isso que nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter um consumo consciente. Mas o que será consumo consciente? Será que vocês já pararam para pensar nisso? O que seria um consumo consciente? Ô, professora Luciana, esses meninos estão tão calados. É isso mesmo, não respondem nada do que eu pergunto. Lucas colocou que ele tinha respondido sobre a fábula, mas aí não apareceu aqui para mim a resposta. Acho que foi algum probleminha aqui no chat. Ana, ela também respondeu dizendo que já tinha visto a fábula da cigarra e da formiga e viu outras também, só que ela não está lembrando o nome. Yasmin respondeu que ela já sabia o que era globalização. E Adriel acabou de chegar aqui no chat, deu bom dia, tá atento. Ah, ótimo. Caio também colocou que tá atento respondendo aqui as perguntas no chat. Que bom. Já estava ficando assim, preocupada. Cadê vocês? Vocês geralmente participam bastante, estavam tão caladinhos. Mas que bom que vocês estão aí. Vamos ver aqui o que é consumo consciente. Vamos lá? Olha só, consumo consciente ou sustentável. O consumidor consciente é aquele que se preocupa com o seu bem-estar, com a sociedade atual, com a qualidade de vida das gerações futuras e com a expectativa de estar contribuindo para a melhoria da qualidade da vida de todos. Então, ele não se preocupa só se vai andar bonito na moda, mas ele se preocupa com os recursos naturais. Ele se preocupa com as gerações futuras. Isso é o consumidor consciente. Ele só compra realmente aquilo que precisa. E as atitudes de um consumidor consciente, é muito importante perceber isso, viu? Para que vocês, se ainda não são, se tornem consumidores conscientes. Olha só, você só deve comprar o necessário, aquilo que você está precisando. Não se deixar convencer por qualquer propaganda. Gente, existem os períodos festivos que as propagandas, olha, ficam o tempo todo, compre isso, você vai precisar, olha, não sei o quê. Então, tem que prestar atenção. As propagandas existem, mas você não precisa se impressionar, não precisa se deixar convencer por elas, tá certo? Você tem que ter a sua opinião. Então, não acreditar que o produto mais caro é sempre o melhor. Não é, gente. O produto mais caro não é o melhor. O melhor é o produto que você precisa. E usar a técnica das palavras que começam com R. Vocês lembram dela? Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, o consumidor consciente tem sempre que pensar nessas palavrinhas do R. Será que eu preciso repensar, reduzir, reutilizar e reciclar? Quando eu repenso quer dizer pensar duas vezes antes de comprar. Lembrar que querer é diferente de precisar. Às vezes eu quero muito o colar, mas eu preciso desse colar, eu já estou cheia de colar na minha casa, não é? Para que Dona Borboleta, por exemplo, iria querer mais colar? Não havia necessidade, mas ela comprava porque ela queria. Então ela não era uma consumidora consciente, tá? Então repensar é isso. Reduzir, procurar viver com o suficiente e não acumular coisas que não vai usar. Presta atenção, hein? Se você não vai usar, reduza esse consumo. Reutilizar é utilizar o mesmo produto consertando ou usando de modo diferente. Gente, doar também é uma forma de reutilizar. Nós estamos falando tanto em doações, pessoas que precisam, olha aí. Então, se você não precisa, não está usando mais, ainda está em bom estado, doa. É importante, tá? E reciclar. Reciclar é a transformação de materiais usados em novos produtos. O símbolo utilizado para a reciclagem é um triângulo composto por 3 setas dispostas no sentido horário. Então, sempre que tiver um produto que tiver este símbolo, é porque esse produto ele é reciclável. Não jogue aí em qualquer lixeira. Ele é para ser reciclado. Tem que prestar atenção. E tem outros produtos que também não tem este símbolo, mas ele pode ser reciclado. Então, você tem que ter cuidado com isso. Tá certo, gente? Então, olha, nossa aula de hoje, a gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre consumo consciente, de como a gente deve comprar
com cuidado, para que não possa sair gastando todos os recursos naturais do nosso planeta, porque nós precisamos dele. Os recursos naturais, eles são muito importantes na nossa vida. E quando a gente começar a comprar, demanda aí produzir mais, e se produz mais, vai gastar mais os nossos recursos com as explorações. Então, temos que ter cuidado. Somos nós que precisamos ter cuidado com isso. Você pode ajudar o planeta reduzindo a quantidade de lixo, gente. Tem que ter cuidado. E lembre-se, o que é bom para o planeta é bom para você, tá certo? Então, esta foi a nossa aula de hoje, falando sobre consumo, consumismo, temos que ter cuidado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E também lembrar de ir para a árvore, terminar a historinha, não é? É importante que vocês compreendam este movimento. E tem mais, lá na árvore do livro também tem outros livros que falam sobre consumismo, consumo. Então, aproveita e vai também pesquisar sobre esse tema lá na árvore ou até mesmo na internet para conhecer um pouquinho mais desse tema, porque é importante. Não é verdade, professora? É verdade, professora Mauricé. Essa aula foi muito importante, né? Todos os nossos alunos estão participando aqui, aprenderam mais um pouco. Adriel acabou de dizer que ele faz a reciclagem já. Veja que coisa importante, não só para ele, mas para o nosso planeta. Essa frase aí, no fechamento da aula, o que é bom para o planeta é bom para você, é uma frase para a gente pensar muito e levar para a nossa vida. Parabéns, professora, pela aula, parabéns, estudantes, pela participação. E a gente vai se encontrando em outros momentos. Aguardo vocês sempre no chat todas as manhãs. É isso aí, professora. E eu quero agradecer a você pela participação de hoje, foi ótimo, seja sempre bem-vinda. Agradecer a Késia, agradecer a produção e agradecer a vocês que estão aí nos assistindo. Gente, eu espero que tenham gostado da aula, que tenham aproveitado bastante o tema e até a nossa próxima aula. Um abraço grande para todos.